Voltamos e agora com a segunda aula, aula 2. E vamos continuar com o assunto do gênero textual, artigo de opinião. Bom, na aula passada a gente introduziu sobre o assunto, falou o que é um artigo de opinião e algumas coisinhas sobre ele. Nessa aula vamos ver a composição de um artigo de opinião. O que vocês acham que é composto um artigo de opinião? Lembrando que alguma coisa eu já falei na aula passada, hein? Recapitule! Por isso que é bom sempre anotar no caderno. Todo vídeo que vocês forem assistir, anotem no caderno para recapitular e assim conseguirem elaborar um artigo de opinião. Bom, na composição tem o título, ou seja, você vai colocar um título no seu artigo de opinião. O artigo de opinião, geralmente, ele também pode ser assinado. Depende da instituição e quando pedem para vocês elaborarem. Por exemplo, tem instituição como concursos, prova de vestibular, não concurso, que pedem para vocês assinarem com o nome completo, ou seja, o meu seria Tamires Lima. E tem pessoas que pedem para vocês colocarem somente a sigla, meu TSL, as iniciais. Mas de que mais é composto um artigo de opinião, além das título e iniciais do nome e o nome da assinatura? Bom, na aula passada você lembra que eu falei da linguagem? Bom, reforçando de novo a linguagem. A linguagem é uma linguagem mais própria. Quer dizer que eu posso escrever no artigo de opinião, você, nós vai, fica, não. Isso quer dizer que eu posso ter uma linguagem menos formal, ou seja, eu posso usar metáfora, metonímia, pergunta, porque na redação nós não podemos utilizar perguntas, sabia? Já no artigo de opinião, você pode estar colocando uma pergunta no meio do seu texto para responder essa pergunta e interagir com o leitor. Isso promove mais o leitor ficar instigado a ler mais o seu artigo de opinião e interagir mais. Bom, é sempre bom você colocar no seu artigo de opinião uma exemplificação. Você sempre cita alguns exemplos que podem reforçar a sua tese. Como, por exemplo, você está falando sobre tráfico de mulheres, coloca alguma referência relacionada a esse assunto. Ora, o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas começou lá no período tal, em que vinham os escravos e tal. Aí você vai exemplificando e pegando referências teóricas para reforçar mais a sua tese. Com isso, você utiliza de fatos históricos, um ponto importante, fatos históricos. Anotem aí, que é importante para estar deixando o seu artigo mais incrementado de referências. Porque o foco do artigo de opinião é a sua opinião, é os seus argumentos. E é bom você estar colocando também dados, estatística. É muito mais difícil uma pessoa contrapor a sua opinião quando você apresenta dados. Procure vários tipos de dados, não usem só uma fonte. Por exemplo, assim, você pesquisa dados do IBGE, pesquisa dados feitos por universidades, por pesquisas. Um bom site para você estar pesquisando sobre artigos e várias outras referências é o Google Acadêmico, que tem eles postam vários artigos para vocês. Bom, é bom também no artigo de opinião você enumerar sua ideia. Mas como assim, Tamires, enumerar minhas ideias no artigo de opinião? É fácil. Você coloca, primeiramente, tal. Em segundo lugar, tal. E por fim, logo em seguida, e você vai colocando essas pontuações, enumeração em cada parágrafo. Use comparações. Você apresenta dados no seu artigo de opinião e faça uma inter-relação entre eles. Essa parte a gente vai ficar mais no desenvolvimento.
em que você vai apresentar vários dados e no finalzinho, lá na conclusão, você vai apresentar uma comparação dos dados que você está concluindo a sua tese. Podem, como eu falei, que poderia usar pontuação pergunta, vocês podem estar usando pontuação também no seu artigo de opinião. Que tipo de pontuações você pode estar usando? Além de ponto final e o vírgula, que é muito padrão nas redações e artigos. Você pode estar usando também interrogação, fazendo pergunta, exclamação, que é para demonstrar mais intensidade. E lembra que eu falei com vocês sobre o jogo de xadrez, que é parecido com o artigo de opinião, como eles se assemelham em questão de você prever o que o seu oponente pode rebater? Então, essa é uma das composições também do artigo de opinião. Prever o que a pessoa pode rebater o seu argumento e você rebate o argumento colocando como a pessoa poderia contrapor e trazendo uma resposta e mostrando para a pessoa que aquele ponto dela talvez não seja o certo, e sim o seu.